já era um grande admiradora do trabalho do CPDOC, porque dentro da universidade, principalmente o processo de pós-graduação, mestrado, doutorado, você é muito solitário, né? E a academia é esse lugar que historicamente foi legado para a classe trabalhadora, que a gente ocupa recentemente. Só que as dificuldades que você vai encontrar na academia é a dificuldade do lugar que não foi feito para a gente, né? De um lugar que é ainda assim, mesmo hoje, a gente tendo conseguido entrar muitos de nós, ainda assim é um lugar burguês, elitizado, né? A academia também é uma instituição burguesa. E como a gente lida com a nossa realidade dentro desses lugares, né? Tradicionais, esses lugares com abordagem que são liberais, e como que a gente pauta também esses lugares, né? E eu sempre pensava o quanto a minha pesquisa dentro da universidade ia ficar lá, né? Mais uma dissertação que vai ficar num banco lá e que ninguém vai acessar. Vendo o CPDOC e por trabalhar durante a minha pesquisa com história oral, eu fui vendo uma maneira de acessar as pessoas, né? Então eu assistia a TV Memória e Periferia e acompanhava as ações do CPDOC e achava aquilo muito importante. Durante a pandemia foi muito importante, né? Foi um lugar, as lives, foi um lugar onde a gente conseguiu se comunicar, né? Eu falo que foi essencial para a gente sobreviver mesmo. Porque ver as pessoas, mesmo que fosse por uma live e interagir, tudo isso ajudou a gente não deprimir, né? Não adoecer todas as nossas questões subjetivas, mas também material, de como que a gente fala dessas questões. E o CPDOC para mim foi esse lugar, né? Esse oásis em meio ao deserto. E eu entro porque eu acho muito importante, tinha muito a ver com a minha linha de pesquisa, tem muito a ver como eu me coloco no mundo enquanto historiadora, né? De devolver para a sociedade o que a sociedade, a partir dos seus impostos, conseguiu. Eu venho da universidade pública, então como é difícil acessar esses lugares, como a recente conquista da classe trabalhadora, que a gente mantém esses espaços com os nossos impostos. Então o CPDOC ele converge com tudo que eu acredito. E venho trabalhando sobretudo, muito focado com a história oral, né? O primeiro projeto que eu entro no CPDOC é o Rememoratório de Maré Leste, que é um projeto que foi realizado junto com o SESC no momento da pandemia, como forma de fomentar os coletivos culturais e que a gente vai pensar a trajetória e a memória dos coletivos culturais na periferia. A partir dessa pesquisa, fica muito evidente para mim o papel dos movimentos, das ocupações culturais no bojo da luta de classes. Eu vejo hoje, e aí é um olhar que eu tenho, né, que o movimento cultural ele assume muito algo, muito próximo do que os movimentos de mulheres fizeram na década de 80. Que no primeiro momento, o movimento de mulheres era assistencialista, a gente não, está na pauta a gente consegue alcançar a partir de algumas ações afirmativas, né, algumas questões materiais, mas que a gente, assim como o movimento de mulheres vai se dando conta das dificuldades, né, e vai se enxergando no movimento assistencialista enquanto mulheres pertencentes à classe trabalhadora e que precisava lutar pela transformação da sociedade, a gente, a partir dos movimentos culturais, vai também se enxergando enquanto classe trabalhadora e reforçando a necessidade da luta e da transformação social. Os movimentos culturais, eles passam a assumir, né? Se você pensa a ocupação, ela é um espaço muito, muito importante, né? Porque é um espaço que acolhe os mais diversos movimentos e a gente deixa muito claro que aqui é um espaço ideologicamente, né, ligado à esquerda, à pauta da luta da classe trabalhadora. Então, eu enxergo no bojo da luta de classe, né, os espaços culturais os espaços e os movimentos culturais como importantes aliados, né, porque a arte, para mim, ela é um instrumento de sensibilização, né? Como dizia o Plínio Marcos, a gente atinge as pessoas em pontos onde não há defesas, né? Então a arte sensibiliza e os processos formativos vêm para fazer a gente refletir e se reconhecer enquanto classe trabalhadora, né?
Então, por isso a importância dos movimentos culturais e artísticos na periferia, mas um movimento que seja consciente do seu papel na sociedade, né? Que não venha de um viés individual, mas que seja pautado na luta coletiva. E a minha fala, em todos os lugares que eu atuo, é muito nesse sentido. A gente não pode se perder do nosso processo e se perder do nosso processo e não entender que a gente faz parte de uma luta coletiva, que achar que a gente está inventando a roda, a gente não está, né? E que a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? A responsabilidade social que a gente tem com os espaços culturais, porque a gente não pode vir com o olhar, e é sempre uma questão que eu levanto aqui, a gente não pode vir com o olhar do colonizador sem dialogar com a comunidade. A gente precisa olhar para a comunidade, né? A comunidade precisa pautar espaços como esse. Não é um privilégio estar aqui, é na verdade como que a gente serve estando nesse espaço. Então não pode estar distanciado da classe trabalhadora, porque senão a classe trabalhadora não se reconhece e não frequenta esses espaços. Então são desafios que a gente tem no cotidiano, que não é fácil administrar, porque a classe trabalhadora também reproduz muito, e se a gente pensar no contexto político, né, e a gente observar como que foi toda a votação que aconteceu aqui no bairro, de pensar que a classe trabalhadora também reproduz um discurso, né, e é atingida por um discurso. Hoje a gente vê muito da extrema-direita, e como que a gente é um lugar de disputa. A narrativa, a memória, a história é um lugar de disputa. A arte e a cultura é um lugar de disputa, né? E a gente não pode romantizar esses espaços, nem os nossos processos. Acho que é isso.